sabia que hoje existem mecanismos eficazes aptos a transformar situações altamente conflitivas e disfuncionais em situações benéficas para os envolvidos? Esse é o trabalho da gestão positiva de conflitos dentro dos seus múltiplos formatos. Então, a gente está tratando de um campo do conhecimento que tem um aspecto teórico e um aspecto prático, um aspecto interventivo, que efetivamente pode auxiliar problemas humanos e organizacionais a chegar num lugar de solução. E essa é a beleza do nosso trabalho, né? A intervenção em situações disfuncionais que geram os mais variados de danos relacionais, objetivos, econômicos, pragmáticos, para a reconstrução possível de relações, para a reconstrução de pautas comunicacionais, de diálogos que gerem processos criativos construtores de soluções ganha-ganha, soluções de benefício mútuo, né? Esse é o espaço de trabalho da gestão positiva de conflito. O Mediação Brasil utiliza uma abordagem própria para ofertar esse conhecimento a todos, né? Um dos primeiros cursos pensados em gestão positiva dentro dessa abordagem específica, a gente está tendo a alegria de renovar na sua 10ª edição desse curso internacional que nasceu em Barcelona, veio ao Brasil conquistando o coração de cariocas, paulistas e outras cidades e vai estar nessa 10ª edição no seu formato digital, no seu formato online, com aulas ao vivo, onde a gente vai conseguir manter o mesmo grau de participação, mas num formato virtual, atuando e aprendendo inclusive a resolução de conflitos online, que é uma outra tendência importantíssima dentro desse campo. Então, a diferença da gestão de conflitos é que a gente está falando aqui de leques de possibilidades, né? E ela vai se apoiar em uma ideia central, que é o conflito tem uma força motriz potente, né? Todo aspecto de conflito, ele pode ser evidenciado por essa força, a força do embate, a força do confronto. E o que vai fazer a gestão positiva de conflitos é a reconduzir essa força do conflito para um canal de nova funcionalidade, para um canal de solução, mas utilizando a força então reconduzida desse próprio conflito. Então, usando a potência do conflito, mas a favor de um encaminhamento de solução. E como é que a gente faz isso, né? O que o Mediação Brasil oferece é uma combinação de ferramentas multidisciplinares para que a gente possa pensar esses canais de intervenção. O primeiro ponto é entender que o gestor de conflitos, né, ele pode atuar em formatos variados, pode atuar de forma profissional, né, dando apoio formais em situações de conflito, ou ele pode atuar de forma informal, né, ajudando a desarmar as agruras do conflito, das relações conflitivas de uma maneira informal, de uma maneira fora de um procedimento, né, com regras e protocolos. Outra diferença também é que o gestor de conflitos ele pode atuar em causa própria, né, como um melhor negociador, como um comunicador mais habilidoso, prevenindo conflitos, gerindo conflitos próprios, ou ele pode gerir conflitos alheios, né, conflitos de terceiros. E ainda assim, dentro desse encaminhamento de gerir conflitos alheios, a gente está falando aqui de gerir conflitos dentro de formatos e procedimentos que também são variados. Eu posso, por exemplo, como gestor de conflitos, apoiar dando assistência a processos negociais em curso. Então, você tem um cliente que está numa negociação que pode ser antessala de um conflito, você pode dar apoio a essa negociação preventiva, ou um cliente que está numa situação de conflito, você apoia esse cliente a resolver, só que aí você não é um terceiro imparcial, você é um terceiro contratado por uma das partes, como um assessor, como um técnico habilitado a pensar em estratégias à luz da gestão positiva de conflitos. Pode ser um advogado que aprenda ferramentas para dar melhor suporte para o seu cliente. Pode ser um empresário que queira utilizar isso dentro da sua empresa ou resolver conflitos dentro do seu ambiente de trabalho, prevenir conflitos dentro da sua organização. Líderes em geral podem se beneficiar enormemente. Pessoas que trabalham com relações diretas ao público. Então, são ferramentas variadas que nos ajudem a pensar estratégias para esses formatos de atuação. Gerir conflitos pessoais próprios, né, ou da minha organização, ou de onde eu estou envolvido, sendo eu uma parte,
desse conflito, ou potencialmente de uma parte, então eu vou atuar preventivamente, ou eu posso gerir conflitos alheios, né? E aí a gente dizia, essa gestão de conflitos alheios pode se dar de uma maneira em que você é um terceiro parcial, portanto, você está apoiando uma das partes, como um assessor, como um técnico, como um advogado, como um consultor, ou você pode atuar de uma maneira imparcial. E aí, nesse caso, a gente tem uma figura que exerce esse papel, que é a figura do mediador. Existem formações específicas para quem quer se aprofundar na linha da mediação e se formar mediador profissional com a certificação adequada, mas aqui a gente também pode utilizar na gestão positiva de conflitos elementos, ferramentas de toda a ciência da mediação para utilizá-las de uma maneira informal, fora de um procedimento formal de mediação, mas salteando essas ferramentas, essas estratégias dentro da nossa intervenção. Portanto, gerindo conflitos alheios em que eu não esteja dando suporte a uma parte ou a outra, mas que eu queira estimular o consenso entre elas, uma boa resolução para todos. Então nós temos essas múltiplas possibilidades. Muitas vezes os cursos de gestão de conflitos são a primeira porta para quem depois quer dar um segundo passo para se formar mediador profissional, ou então para quem quer avançar em estudos específicos sobre negociações avançadas, né? Então o curso de gestão positiva, ele é uma porta que se abre quando a gente entende a complexidade do conflito, entende o que ele significa, os seus padrões, o que eles revelam, né? Então, entender tecnicamente conceitos hoje contemporâneos que produzem uma enorme diferença nessa ideia do senso comum sobre o conflito. Então, é desconstruir visões equivocadas, substituindo por visões técnicas alinhadas a pesquisas internacionais de ponta. Mediação Brasil é uma instituição que se coloca nesse lugar de intercâmbio cultural e de pesquisa. Nós produzimos pesquisas que são exportadas, né? E a gente, com todo prazer, viaja oferecendo cursos para conhecer mais sobre o conflito. E sempre que a gente sabe mais sobre o conflito, a gente acaba sabendo um pouco mais sobre nós mesmos, né? Toda a pedagogia de ensino do Mediação Brasil está muito fundamentada nessa perspectiva autorreflexiva e expansiva, que se baseia muito também no alargamento da nossa percepção sobre nós mesmos, né? Por coerência em relação a tudo que a gente faz. E nós vamos aprender como isso, né? Como é que se trabalha o campo da gestão positiva de conflitos que o Mediação Brasil apresenta, a partir da combinação de ferramentas multidisciplinares, né? Então a gente sai de estudos clássicos apenas, mas a gente concilia estudos clássicos com estudos inovadores de ponta, entendendo que hoje a gente tem várias áreas do conhecimento que podem dar suporte, ideias para esse difícil arte que é resolver conflitos, essa difícil arte que é gerir conflitos, né? E se algo é muito difícil, todo reforço pode ajudar. Então, nesse caso, a gente busca uma composição multidisciplinar que é muito exclusiva da casa, em que a gente vai abordar questões da conflitologia. Então, não é apenas o estudo teórico do conflito, mas o estudo da conflitologia como uma área do conhecimento autônoma que tem a contribuir, né? E que o Brasil, ele não tem tanto contato com a conflitologia como poderia ter, e a gente tem tentado auxiliar nesse sentido, entendendo a profundidade desse olhar. Nós vamos estudar também diversos elementos novos sobre possibilidades comunicacionais, entender a comunicação, a pragmática da comunicação, elementos de Václavic, entender tecnicamente a comunicação e a produção de seus efeitos na construção e na desconstrução dos conflitos, tá? Então é reinventar a nossa maneira de se comunicar, aprender técnicas, né? Observar o que nós fazemos desde outras perspectivas circulares, sistêmicas, né? E uma nova roupagem de ferramentas, entender por que os conflitos se produzem nesse ambiente comunicacional, como ativar a comunicação como um lugar de reconstrução dessas pautas em desalinho, né? Então, vamos deixar para trás tudo que o nosso senso comum dizia sobre comunicação e entrar num campo novo. Vamos aprofundar
como mencionamos, né, o que os estudos sobre negociação têm a nos ensinar, né? A gente sabe que a negociação, alinhada aos estudos de Harvard, já ajudou muito a formação de mediadores, mas aqui vai ajudar o campo da gestão de conflitos, que é mais amplo, né? Então, entender o que é um processo negocial, as bases do pensamento harvardiano, dicas práticas para estar numa negociação. Existe naturalmente, para quem quer aprofundar estudos sobre negociação, cursos sobre negociação avançada. Então, nesse módulo, a gente vai ter uma visão mais abrangente sobre a negociação, nesse sentido de introdutória, mas a fundo entender essas bases, né, de forma prática também, e entender como a gente pode intervir em negociações alheias, né, próprias e alheias. Vamos passar por conhecimentos da mediação, então quais as ferramentas da mediação, dentro de um mapeamento que nós fazemos, né, das ferramentas da mediação que são vistas nos cursos de mediação, o que a gente seleciona e traz para cá como uma possibilidade de nos dar referências práticas, né, o que fazer num conflito de terceiros, como conduzir processos informais que buscam o entendimento, né, o resultado de ganhos multilaterais, os resultados justos para as pessoas, né? E vamos entrar em todo um campo do conhecimento que não é utilizado nos espaços brasileiros de forma tradicional, mas que a nossa experiência mostra que pode alargar a nossa visão enormemente, que é toda a bagagem que traz a programação neurolinguística, que foi uma área do conhecimento desenvolvida na década de 70 na Califórnia, né, que se espalhou pelo mundo e que tem contribuições também relevantes nesse campo da gestão de conflitos. A gente vai fazer uma seleção de técnicas da PNL. Vamos usar também ferramentas do coaching. O que o coach sério, o coach profissional, né, pode ajudar o campo da gestão de conflitos. E, fundamentalmente, a nossa grande cereja do bolo, o aspecto exclusivo do curso que combina essa componente multidisciplinaridade toda, que é o estudo da metodologia autorreflexiva expansiva, que é o DNA da casa, que é um método exportado mundo afora, onde a gente desenvolve programas de gestão de conflitos com essa base, né? E, em síntese, aqui a gente está falando em criar um mecanismo de construção, de resolução, de entendimento, que se inicia em mecanismos, em processos individuais, e se projetam para uma expansão onde eu encontro o outro, então, numa vontade coletiva. Então, a gente vai trocar essa ideia de que o meu problema é o outro, então, para eu resolver isso, ele tem que mudar, ele tem que ceder, como uma primeira linha de chegada, e a gente vai utilizar uma forma de fazer gestão de conflito que também ative recursos individuais, que as pessoas se comprometam com uma autorreflexão expansiva que desloca o problema para outros níveis, né, que não estão sendo percebidos numa forma tradicional, numa forma leiga, né? Então é uma área muito bonita, a gente tem visto resultados muito bonitos quando a gente ativa a consciência. É uma metodologia de ativação da consciência, onde a gente ajuda as pessoas a visualizarem pontos cegos que elas não estão vislumbrando. E toda a aposta do método autorreflexivo expansivo é que se eu tenho uma visão menos obtusa de uma situação, mais expansiva, se eu vejo mais, se eu tenho menos pontos cegos, eu tenho melhores possibilidades de vislumbrar soluções, inclusive, porque eu visualizo melhor a problemática do conflito antes de chegar na solução. E essa é a aposta do método, que é a prata da casa, é o filho, né, da casa, em que a gente ensina esse desenvolvimento. Esse método, ele também é aprofundado e estudado no módulo de gestão de conflitos avançado. Então, ele é visto no módulo de gestão de conflitos inicial, que é esse que eu estou apresentando, na sua visão geral. E para quem se identifica com essa metodologia, acha que isso pode ajudar, tem a opção de fazer o aprofundamento no módulo de ferramentas avançadas, onde esse método que é apresentado nessa etapa como 6 grandes categorias reflexivas, que a gente aprende, são as estratégias, como fazer isso na prática,
Lá no avançado, elas se tornam 120 estratégias individuais, microestratégias, como a gente chama. Então, tudo isso para dizer que o campo de gestão de conflitos é um campo de estudos imenso, muito largo, né? O nosso desafio nos cursos é sempre o que a gente insere de conhecimento qualitativo, útil, prático, e a gente faz isso com todo carinho, com todo amor, porque a gente entende a importância que é desenvolver mecanismos qualitativos de intervenção, ou seja, fazer diferença, né? Transformar um conflito disfuncional em algo que gere solução. Como fazer isso? Como fazer essa alquimia? Esse é o objetivo do curso, esse é o objetivo da nossa formação em gestão positiva de conflitos, né? Fomentando o que há de melhor em termos de recursos individuais, com base em reflexões bem conduzidas, né? Em expansões, em insights cognitivos e insights de mudança de percepção como engajadores de uma mudança que vai gerar possivelmente um novo encontro de vontades, outras possibilidades de consenso, outras possibilidades de se fazer justiça, que não precisam ser beligerantes, em que eu não preciso me sobrepor ao outro, mas que eu possa encontrar canais consensuais, se possíveis, esclarecedores, né, expansivos, reflexivos, à luz dessa metodologia que para nós é tão especial e tão bonita de apresentar, mas que comprovadamente nos ajudam a avançar nessa caminhada. Se isso ressoa com você, se isso ressoa com seu propósito, se isso ressoa com o que você precisa como habilidade nova para desenvolver na sua vida, se ganhar essa expertise em gestão positiva de conflitos pode fazer um sentido real na sua vida profissional, presente ou futura, ou na sua vida pessoal, se você quer ampliar seu repertório para poder resolver questões antigas, presentes ou futuras, essa pode ser sua casa de estudo, essa pode ser sua oportunidade de aprendizado e se for assim, a gente vai ter muita alegria em te receber.